Salmos de número 23. Salmos de número 23, hoje eu quero falar sobre Ele é o Senhor. Salmos de número 23. Durante toda a noite ontem, eu perguntava para Deus. Na verdade, já perguntava antes disso. Já tinha mensagem de domingo, mas eu dizia para Deus: Deus, qual é a mensagem para segunda-feira? E veio ao meu coração vários textos, vários exemplos sobre a ação de Jeová Jiré, sobre a ação do Deus provedor. E aí, hoje de madrugada ainda, falando com Deus, dizendo: Senhor, qual é a palavra? O que o Senhor quer falar hoje? Aí Deus trouxe ao meu coração exatamente este texto, conhecido por todos, talvez um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, depois de João 3,16, que é o Salmos de número 23. E eu passei a entender o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer falar conosco hoje. Porque quem escreve esses salmos tem uma visão muito clara da pessoa de Deus, tem uma revelação muito forte da pessoa de Deus, porque ele olha para a sua trajetória. E como nós ministramos ontem, Deus olha para esse moço, um adolescente, e havia um tesouro escondido na vida dele, que era o rei. Eu acredito que, imagina, Deus olha para ele, ele sabe o que ele escreve nesse texto. Porque você imagina um adolescente não tão cuidado pela família, muitas vezes até esquecido, rejeitado, que praticamente cuidava das ovelhas que não tinha tanto valor assim, que eram as ovelhas malhadas, mas que dava a sua vida pelas ovelhas. E você vai notar que ele amava, dava o seu melhor pelas suas ovelhas, a tal ponto de enfrentar o leão, o urso, para proteger as suas ovelhas e arrancá-las da boca do leão e do urso, arriscando a própria vida. Aí eu fico imaginando, só para você ter uma noção, havia em Israel, no deserto, perto de Jerusalém, havia um local chamado, que hoje não existe mais, mas que a gente teve o privilégio de ir lá neste local muitas vezes, que é o Instituto Bíblico Tantur. E lá tinha montado um aprisco, e eram muros mais ou menos dessa altura de pedra. Em cima desses muros havia espinhos e uma única porta, aonde o pastor de ovelhas, ele praticamente passava a noite de sentinela ali na porta para proteger as suas ovelhas. Para você ter uma noção, é igual você passa, por exemplo, tem os muros com aqueles arames em cima,
para proteger a casa do ladrão, do salteador. Assim eram os muros ali do aprisco e os espinhos, e o pastor ficava numa única porta a noite toda de sentinela. Eu fico imaginando um adolescente cuidando a noite toda das suas ovelhas. E eu sei que não é nada fácil, enfrentando o frio, o gelo do deserto à noite, e ele ali acordado, protegendo as suas ovelhas a noite toda. Quando ele fala sobre isso, ele tem uma noção do que é ser pastor, e não é nada fácil. Eu me lembro de um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu ainda estava na aeronáutica, e naquela época o frio era muito mais intenso, e estava tão frio naquela época, não me lembro agora se era maio ou junho, mas muito frio, e a gente guardava com um HK nos ombros, dependurado. Passava um período de 2 horas, ou muitas vezes 3 horas, depende da escala, 2x4 ou 3x6. E eu me lembro um dia que estava tão frio, mas estava tão frio, que o sentinela que estava de guarda no hangar, lá no pátio, onde ficavam as aeronaves, as F-103, guardando ali, passeando, rodeando, estava tão frio que ele passou muito mal, que teve que ser levado para o hospital. E adivinha quem que foi substituí-lo? Fui eu. Aquela noite eu não dormi, enfrentando o frio, e eu fiquei imaginando, imagina Davi, no frio do deserto, que não se compara com o frio que eu enfrentei ali à noite de sentinela. E Davi, praticamente, guardando ali as suas ovelhas. E ele olha para a sua trajetória de vida, e ele observa o que Deus fez na sua vida. De alguém que não tinha tanto valor assim diante da sua própria família, que os irmãos olhavam de uma forma diferente, e que Deus olhou para ele, viu que havia um rei dentro dele, havia um rei ali, porque aquele moço, mesmo no deserto, quantas canções, quantos salmos ele fez. E ele chega ao trono, e ao chegar ao trono, depois de receber a primeira unção ali na casa de Jessé, na casa do seu pai, depois de receber a segunda unção em Hebrom, e 7 anos e meio depois receber a terceira unção, para se tornar rei de toda a nação de Israel. Quando ele chega ao trono, ele olha e observa uma coisa interessante. Ele diz: espera aí, eu estou morando em palácios, eu moro num palácio. Viu que a história dele mudou totalmente. Antes ele ficava de sentinela, agora ele tinha sentinelas para guardá-lo. Ele diz: olha, eu moro em palácios, e a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, morava em tendas. Ele disse: olha, não é justo eu estar habitando em um palácio, enquanto a arca do Senhor está habitando em tendas. E ele põe no seu coração o propósito de edificar uma casa
um palácio, um templo para a arca do Senhor, um templo para Deus. Só que ele enfrentou muitas guerras. Era um homem de sangue nas batalhas que ele havia enfrentado. E Deus olha o desejo do coração daquele homem, diz: olha, eu sempre habitei em tendas. E Deus chegou à conclusão: ok, você quer construir um templo, mas você não tem como fazer isso. Mas o teu filho, e quem construiu foi Salomão, irá construir o templo. Olha como esse homem era diferenciado. Sabe o que ele faz? Ele faz todo o projeto do templo, aquilo que Deus estava colocando no coração dele. Todo o projeto ele deixou prontinho, organizou todos os músicos, os horários, os turnos, para que a música não parasse no templo. Levanta uma oferta para a edificação do templo, mesmo não sendo ele que iria edificar o templo. E ele vai no seu tesouro particular. Primeiro ele dá o exemplo. Ele vai no seu tesouro particular e ele pega o seu tesouro particular, investe na construção do templo, reserva isso, chama os seus generais, os seus capitães, os príncipes, e convoca todo o povo para a edificação do templo, para ofertar para a edificação do templo. E é tão interessante que quando Salomão foi construir o templo, já havia muitos recursos, começando pelo tesouro particular de Davi. E aí ele constrói uma maravilha, algo sobrenatural. Alguém chega ao ponto de dizer que ele gastou 500 bilhões de dólares na construção do templo, porque aquilo estava no coração de Davi. Ele não poderia morar num palácio. E a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, morar em uma tenda. E por isso você vai observar o que ele diz nesse texto. E a gente precisa aprender com ele qual é a visão que Davi tinha a respeito de Deus. Vamos lá? Olha o que diz o texto. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem pode dizer aleluia por causa disso? Olha só que coisa interessante. A primeira coisa que Davi expressa, que ele afirma, ele chama Deus de o Senhor. Ele, na verdade, diz que Deus é o Senhor da sua vida. A Bíblia diz que quando nós confessamos que Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida, então nós alcançamos a salvação, nós tomamos posse da salvação. Não quando nós confessamos que Ele é o Salvador, mas quando nós confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso você pode observar Davi. Olha, ele faz uma declaração: o Senhor
o Senhor de sua vida? Por que que toda a sua história foi mudada? Por que que o rei que havia dentro dele se manifestou e chegou até o trono? Porque Davi, na verdade, declarou desde o princípio que Deus é o Senhor da sua vida. Você quer viver uma vida diferenciada, uma vida plena? Chegou a hora da gente tomar uma decisão mesmo, radical. Você vai entender na sequência desse texto que Ele, Jesus, tem que se tornar o Senhor da nossa vida. Deus tem que ser o Senhor na nossa vida. Ele tem que ser Yahvé na nossa vida. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Porque a partir do momento que Ele é o Senhor da nossa vida, você pode observar a trajetória de Davi e a visão que ele tem. E a primeira declaração que ele faz, ele diz: nada me faltará. Olha a declaração dele: a partir do momento que Ele, Deus, é o Senhor da nossa vida, não irá nos faltar nada. Nós temos que guardar isso em nosso coração. Em outras palavras, todas as nossas necessidades, em qualquer área da nossa vida, ela será suprida. Deus se torna Jeová Jiré. E esse é o desejo de Deus. Imagina a trajetória de Davi, tendo a ação de Jeová Jiré, a ação do Deus provedor na sua vida. Isso é tão real, que ele chega ao ponto de dizer assim: olha, não me falta nada. Eu não sei qual é o milagre, qual é a bênção, qual é a vitória que você precisa, mas uma coisa eu tenho certeza disso: se Ele é o Senhor da tua vida, não vai te faltar nada. Você pode ter certeza disso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele começa a dizer, primeiro diz, olha, Ele é Jeová, Ele é o meu pastor. Ele tinha uma noção do que é ser pastor. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele dormia à noite de sentinela para proteger as suas ovelhas. E eu fico imaginando, de sentinela ali, naquela porta, a única porta no gelo do deserto, Davi de sentinela, como pastor. Quantas vezes o sono bateu, ele até chegou a cochilar, mas eu tenho uma notícia para você: o teu pastor não cochila. O guarda de Israel não cochila. O teu pastor está de sentinela todo momento para te proteger. Olha, ele está tão atento, ele não cochila, não dorme, nem dormita. O guarda de Israel, o olhar do teu pastor, o olhar de Deus está atento à tua vida, estão abertos em relação à sua vida. Os seus ouvidos, na verdade, estão atentos ao seu clamor, à sua súplica, à sua oração. Vamos mais ainda, as mãos dele estão estendidas para te abençoar. Eu quero que você entenda isso. E vamos entender mais ainda, neste final de ano, as mãos de Deus estão sobre a tua vida para te abençoar. Como eu gostaria que essa igreja estivesse lotada para todo mundo receber isso, para receber a bênção de Deus, para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. É tão interessante que você pode observar, enquanto você está dormindo esta noite, ouça bem, Deus está cuidando do teu amanhã. Já parou para pensar que coisa linda? O provedor, Jeová Jiré, o teu pastor, Jeová Raá, está cuidando, trabalhando, para que você tenha um dia abençoado. Por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso, o que ele diz?
o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que ele está dizendo? Enquanto eu estou me alimentando do pão de hoje, que Deus providenciou para mim, Deus já preparou o pão de amanhã, Deus já preparou o pão da semana que vem, Deus já preparou o pão do mês que vem, Deus já preparou o pão do ano que vem. Por isso está providenciado para você tudo que você precisa. Por isso ele diz: Ele é o meu pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, nada me faltará. Aí ele diz uma coisa interessante: deitar-me faz em pastos verdejantes. Pensa bem, Davi sabia o que estava falando. Ele não levava o seu rebanho, as suas ovelhas, aonde não havia pasto. Ele conduzia as suas ovelhas aonde havia pasto com fartura. As ovelhas de Davi tinham todas as necessidades supridas, e ele sabia disso como pastor. E ele diz: olha, o meu pastor vai me levar a pastos verdejantes. Por isso, lembra o que Jesus disse? Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Ele quer que você tenha uma vida de fartura, de abundância. Não é apenas, gente, uma geladeira cheia, não é apenas recursos financeiros, mas é em todas as áreas da tua vida. Ele quer que você realmente tome posse dos pastos verdejantes. Ele quer te levar. Aí ele diz uma outra coisa. Ele diz logo na sequência: guia-me mansamente a águas tranquilas. Escuta isso: guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós precisamos aprender uma coisa mesmo de verdade: a nossa vida tem que ser guiada por Deus. Tem gente que quer se colocar como Deus. Ele age do jeito que ele pensa, do jeito que ele imagina, e ele se coloca ao lado de Deus. Não é Deus ao lado dele, é ele ao lado de Deus. Tem outros que estão tomando a frente. Deus está ficando para trás, e ele está ficando na frente. Mas Davi era diferente. Davi sempre andou atrás. É Deus na frente e ele atrás. É Deus na nossa frente, é o pastor na nossa frente, é o Senhor na nossa frente. É Ele quem nos guia. Significa que cada passo, cada decisão, cada momento é Deus na nossa frente. Isso é tão real na vida de Davi, que após assumir o reino de Israel, após a terceira unção, os filisteus se levantaram contra Davi. Falou: nós vamos acabar com Davi, porque olha, imagina, com toda a fúria. Aí Davi, que sabia que o Senhor é o seu pastor, e é quem o guiava, ele chega para Deus e diz assim: Deus, Senhor, eu vou contra os filisteus, eu vou contra eles. Deus disse: vai. E Davi, segundo a direção de Deus, ele foi contra os filisteus, e ele fez os filisteus fugirem, foram derrotados. Mas os filisteus se reuniram ainda numa força maior, com ódio mortal contra Davi e contra Israel. O Davi que havia vencido Golias. Aí, lá vem os filisteus novamente. Ele poderia ter falado assim: não, nós já vencemos uma vez, vamos de novo. Poderia
como alguém que foi vitorioso e venceu os filisteus, poderia ir sem falar com Deus. Mas Davi não fez isso. Deus era o Senhor, era quem guiava os seus passos. Aí ele procura a Deus novamente. Deus, Senhor, eu vou contra os filisteus. Sabe o que Deus disse? Não, não vá. Imagina se ele tivesse ido, tudo daria errado. Mas ele tinha Deus como Senhor da sua vida, como seu guia. E Deus disse: não vá. Deus monta toda uma estratégia para Davi. Deus montou toda uma estratégia para Davi. E agora Davi age segundo a direção de Deus. E mais uma vez, os inimigos de Davi foram derrotados. Eu tenho uma notícia para você, meu irmão. Se o Senhor é o teu guia, seus inimigos cairão por terra. Eu vou repetir: qualquer arma forjada contra a tua vida já caiu por terra em nome de Jesus, se Ele é o Senhor da tua vida. Pensa bem nisso. Ele diz: olha, o Senhor, o que Ele faz? Ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Já parou para pensar? Davi sempre que ia levar a sua ovelha, as suas ovelhas, o seu rebanho para tomar água, o que ele fazia? Procurava águas tranquilas, sem nenhum perigo. Nunca levou as suas ovelhas em uma correnteza forte que poderiam levar as suas ovelhas, mas levou a águas tranquilas. Ele sabia o que estava falando. Aí eu quero que você entenda bem. Alô, sempre levou a uma fonte, a um manancial. Lembra que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim, o que, gente? E beba. Jesus é essa fonte, é esse manancial. Quando Ele é o Senhor da nossa vida, é o nosso pastor, tudo que Ele quer é que a gente beba da água que Ele tem para nós. Mas não apenas beba dessa água. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que, gente? Do seu interior fluirão o que? Rios de águas vivas. Quando você crê em Jesus, que é a fonte, é um manancial de vida para você, que mata a tua sede. Você crê nele, em tudo que Ele fez por você, o preço que Ele pagou. Então entenda bem, do seu interior vai fluir o que? Um rio de água viva. Por isso, olha como o texto se completa: refrigera a minha alma. Olha que coisa fantástica. O maior problema da humanidade hoje não é o físico, não é o financeiro, é o emocional. As pessoas estão mal emocionalmente. As pessoas estão extremamente ansiosas. As pessoas, na verdade, estão aí cheios de traumas. Qualquer coisa, o gatilho da ansiedade, da depressão, dispara. As pessoas estão ficando doentes fisicamente porque estão mal emocionalmente. São muitas as situações. O mal que atinge o século 21 é a ansiedade. Aí você pode observar que ele está dizendo: olha, guia-me mansamente às águas tranquilas, e o que? Refrigera a minha alma.
embora eu não bebo mais, mas só para você entender. Você imagina, você está no sol quente, a coisa está fervendo, você está suando, está pregando, e numa sede, aí você chega e pega uma coca geladinha. Ainda bem que vocês não tomam coca, né? Eu acho que todo mundo aqui é convertido, ninguém toma coca. E coca não faz bem, né, gente? Mas só estou dando um exemplo para você entender. Só para você entender. Entra aquela coca gelada, entra, traz um refrigério. Ou você está num calor tremendo, quente. Ah, que vontade de tomar um banho de água fria. Quem gosta de tomar banho de água fria aqui? Deixa eu ver os corajosos aqui. O resto, meu Deus do céu. Você entra debaixo da água, dá aquele refrigério. Escuta só o que ele está dizendo: refrigera a minha alma. Quando Ele é o Senhor da tua vida, quando você crê nele, você é guiado por Ele, Ele traz refrigério para a tua alma. De repente vai bater a ansiedade, o medo, a angústia, a tristeza. Mas se você crê nele, você vai a um manancial de vida, que é Jesus. Dentro de você flui o Espírito Santo, que traz a você refrigério para a sua alma. Traz a paz que excede todo entendimento. Faz com que você se mantenha de cabeça erguida na sua caminhada, na sua jornada. Porque Ele traz. Davi sabia o que era isso. Refrigério para a sua alma. Quantas situações ele enfrentou que ele alcançou esse refrigério para a sua alma. Aí ele diz uma outra coisa: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha, você precisa entender, nós vamos entender, que Deus quer nos guiar pelas veredas da justiça. Deus quer que a gente entenda que a justiça já foi feita. Eu vou repetir, a justiça já foi feita. O preço já foi pago. Ele, Jesus, já foi condenado em teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Ele já nos lavou e nos remiu de todo o pecado. Ele mudou a nossa história. Ele nos tornou uma nova criação. Ele nos tornou justo. E em Cristo Jesus nós fomos justificados. Isso significa o quê? Que as coisas velhas, o quê, gente? As coisas velhas, o quê? Tudo se fez novo. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós precisamos entender isso e tomar posse do Senhor na nossa vida, do pastor na nossa vida, do Jeová Jiré na nossa vida, do Jeová Raá na nossa vida, do Jeová Tsidkenu, que é a nossa justiça, do Deus que é a nossa bandeira, que vai à frente da nossa vida, que é Jeová Nissi, do Jeová Samá, que é o Deus sempre presente, que está presente na nossa vida todos os momentos. Por isso ele diz, olha, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí vem o versículo 4, ainda que eu andasse o quê? Pelo vale da sombra da morte. O quê? Davi andou pelo vale da sombra da morte, mas ele diz, ainda que eu andasse. Não significa que todo mundo vai andar pelo vale da sombra da morte, mas tem gente que vai andar pelo vale da sombra da morte. O próprio Jesus viveu isso, a tal ponto que ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. O vale da sombra da morte. E ele enfrentou isso várias vezes. Um dia Davi, fugindo de Saul, teve que ir para o lado dos filisteus. E ele chegando lá, todo mundo ia reconhecer Davi. Batalhas vencidas, Golias morto. E ele teve que fugir para a terra dos filisteus. Ele estava à beira da morte.
Ele sabia que quando chegasse lá, iam matar ele. Sabe o que Davi fez? Entrou na terra dos filisteus, na cidade dos filisteus, e as pessoas começaram a reconhecer Davi. Davi se fez de louco, começou a babar, começou a retorcer, a não falar coisa com coisa, e o rei diz: opa, para aí, esse cara está louco, tira ele daqui. Ele conseguiu fugir da morte, se passando por louco. Aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê, gente? Levanta a tua mão e diga: o Senhor está comigo. Diga mais forte: o Senhor está comigo. Tudo que a gente precisa entender é que Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Quando é que Ele está conosco? Quando Ele é o Senhor da nossa vida. E quando nós não estamos com Ele? Quando Ele não é o Senhor da nossa vida. Então vamos entender isso. Quando é que Deus está conosco? Quando Ele é o Senhor da nossa vida. E quando é que nós não estamos com Ele? Quando Ele não é o Senhor da nossa vida. Deus quer estar sempre conosco. Ele quer ser o pastor da nossa vida, mas nós o rejeitamos. Quantas pessoas o rejeitam? E aí Ele não é o Senhor. Mas quando você diz: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu nego a mim mesmo, pego a minha cruz e sigo a Jesus. Aí Jesus está dizendo: eu escolhi você, você é um escolhido meu. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, tem gente que acha que Deus é um carrasco. Não é. Deus muitas vezes tem que corrigir, mas Ele sempre corrige com amor. A vara da correção de Deus é uma vara de amor, que muda a nossa história, que transforma a tristeza em alegria, transforma a dor, a angústia em paz, em vida plena, em vida vitoriosa. E Ele diz assim: o teu cajado. E o cajado sempre é usado para trazer de volta ao caminho, a estar de volta no caminho preparado pelo próprio Senhor. E nós temos na nossa mão aqui. Quem trouxe a Bíblia hoje? Levanta a tua Bíblia assim. Ok. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos lá? Versículo de número 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu tenho uma palavra dos céus para você, meu irmão. Deus quer te honrar. Não, acho que você não gostou, eu vou repetir. Deus quer te honrar. O desejo de Deus é honrar os seus filhos. Eu sou pai e o meu desejo é honrar os meus filhos. Imagina Deus. Deus quer te honrar. E Deus diz uma outra coisa: eu honrarei aqueles que me honrarem. Quando você honra a Deus, Deus vai te honrar. Deus quer te honrar de uma forma poderosa. Neste final de ano, escuta isso: Deus quer te honrar, meu irmão. Essa semana, Deus quer te honrar. Eu não sei quais são os compromissos que você tem pela frente, mas uma coisa eu sei: Deus quer te honrar. Eu não sei o que você tem que pagar esse ano, os problemas que você tem que resolver esse ano. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando este ano, neste final de ano, mas uma coisa eu sei: Deus quer te honrar. É o desejo dele. Por isso, olha o que Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Meu irmão, todo mundo está olhando torto para você,
tentando te envergonhar, eles serão envergonhados em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diga: eu creio que o meu Deus quer me honrar, porque eu vou honrar o meu Deus. Então celebre a Ele toda a tua vida. Você observa que coisa linda. Olha só o que Davi fez. Espera aí, eu não posso fazer isso. Eu morando num palácio, e a arca do Senhor não atende, eu preciso honrar. Preciso honrar o meu Deus, que me pegou lá de trás das malhadas, mudou a minha história e me colocou no trono. Eu preciso honrá-lo. E como? Eu vou investir no reino dele, na casa dele. E ele o fez de todo o coração. Sabe quando é que você honra a Deus? Quando você testemunha o que Deus fez na tua vida. Quem tem sido abençoado por Deus? Levanta a mão assim: pastor, eu quero testemunhar, mas eu tenho vergonha. Passa por cima da vergonha e honra a Deus. Ah, pastor, eu não vou contar meu testemunho, sabe por quê? Se eu contar o meu testemunho, tem gente que vai ficar com inveja e vai dar tudo para trás. Meu irmão, que loucura. Deus está dizendo: eu honrarei aqueles que me honrarem. Quero te fazer um desafio de fé para você. Quem tem sido abençoado por Deus aqui? O que é melhor? Ter vergonha ou honra? O que é melhor, gente? O que é melhor? Ter vergonha ou honra? Então pergunta para alguém assim: você já gravou o seu testemunho? O estúdio está prontinho ali. Vai ficar montado todos os dias. Amanhã de novo, domingo de novo, na terça-feira de novo. Para você tem que honrar a Deus. Você não pode ficar sem gravar o seu testemunho. Honre a Ele. Deus está dizendo: eu honrarei aqueles que me honrarem. Vai no final do culto hoje. Durante o culto também pode gravar. Antes do culto, grava o seu testemunho. É muito importante que você faça isso. Outra coisa que você pode honrar a Deus. Com o quê? Lembra que diz Salomão, aquele que tinha um tesouro dentro dele, que era a sabedoria e o dom de adquirir riquezas. O que ele falou? Honra ao Senhor com as primícias, com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honre a Deus. Quando eu oferto, quando eu dizimo, eu estou honrando a Deus. Eu quero que você entenda isso. É a minha gratidão. É a manifestação da minha gratidão. Eu cheguei até aqui por causa dele. Então eu preciso honrá-lo também nas minhas finanças. Eu preciso manifestar a gratidão, a adoração nas minhas finanças. Por isso Davi diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha só, gente, Davi chegou ao final do seu reino. Aí eu fico imaginando Davi sentado na cabeceira, todas as nações inimigas de Israel sentado em volta, todos assinando um tratado de paz e pagando tributos para Davi. Já parou para pensar? Quantas vezes Israel teve que pagar tributos caríssimos, impostos caríssimos para outras nações? Mas no dia de Davi não, foi diferente. Todo mundo teve que assinar um tratado de paz e pagar tributos para Davi. Por isso ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, meus inimigos. Meu irmão, Deus quer te dar a vitória. Quem recebe, aplauda a Ele bem forte. Levanta a tua mão assim.
quer trazer uma palavra de Deus para você. Em nome de Jesus, que você seja essa pessoa que não vai pedir emprestado, mas você terá para emprestar. Quem recebe, aplauda a Ele, diga aleluia, diga glória a Deus. Por isso, nessa conferência Jeová Jireh, o alvo é que vidas tenham a sua história mudada, sua sorte mudada, para que você possa testificar o que tua vida, que Deus realizou na tua vida e mudou a tua história de uma forma especial. Vamos lá, olha o que ele diz: unges a minha cabeça com óleo. Por isso que a gente fala, gente, quando se unge a sua mão, a gente pede para você colocar as mãos sobre a tua cabeça. Na verdade, a minha vontade é de pegar 1 litro de azeite ungido e jogar sobre a tua cabeça. Amém, gente? Porque quando você joga, vem descendo, é ou não é verdade? Mas já que é um ato simbólico, então você pega a unção, põe sobre a tua cabeça e a unção vai descendo. Mas eu tenho uma notícia para você: isso é um ato simbólico, porque a unção na verdade está dentro de você. Ela vai fluindo por toda a tua existência. E pelo amor de Deus, eu espero que você seja o José dos dias atuais. Que você tenha uma unção tão forte, tão tremenda na tua vida, que aonde você colocar a mão, Deus vai prosperar. Quem está me entendendo, celebre a Ele. Quem quer uma unção assim, diga aleluia. Você quer uma unção assim, você tem que ser como José. Você quer uma unção assim, você tem que ser como Davi. Você quer uma unção assim, você tem que ser como Salomão. A gente precisa entender isso. Os exemplos estão lá para a gente seguir. Só isso que a gente tem que fazer é seguir. Aí ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia, certamente que a bondade e a misericórdia. Meu irmão, eu tenho consciência disso. Eu só estou aqui hoje pregando para vocês por causa do que, gente? Da bondade e do que mais? Da misericórdia de Deus. Não sou eu, é Deus. É porque Deus é bondoso, é misericordioso. Me deu o privilégio de ser um instrumento para abençoar a tua vida. E eu vou falar uma coisa para você, sem medo de errar. Se você tomar posse da palavra liberada, a sua vida não será mais a mesma. A sua história não será mais a mesma, porque não é a minha palavra, é a palavra de quem, gente? Eu sou apenas um instrumento usado por Deus. Eu acho que você não entendeu. Eu estou dizendo que tem gente aqui que Deus vai mudar a sua história de uma forma sobrenatural. Que você tome posse, que você receba e que você comece a testificar. E não tenha medo de olho gordo, de inveja, de falar o que Deus está fazendo na tua vida. Ah, pastor, não estou falando, sabe por quê? Porque as pessoas vão me olhar assim diferente, achando que eu sou orgulhoso, eu sou exibido, eu quero me mostrar. Meu irmão, você não quer se mostrar, você quer mostrar a glória de Deus na tua vida. Quem está me entendendo, aplauda a Ele. Você está entendendo? Não é você querer se mostrar, é você mostrar o que Deus está fazendo na tua vida. Isso vai fazer a diferença. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. O que, gente? Todos os dias da minha vida. E o que? E habitarei. Você já parou para pensar? Nós podíamos ter aqui no mínimo pelo menos 1.200 pessoas a 1.300 pessoas. Ontem nós tínhamos, eu acredito que quase 1.600 pessoas ontem, contando com as crianças. E criança é a gente, é ou não é, gente? 1.600. Já parou para pensar o que aproximadamente umas 1.300, 1.400 pessoas está perdendo? Já parou para pensar? Diga para alguém que está ao teu lado: graças a Deus que você está aqui. Não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai fazer a diferença na tua vida. Eu vou falar diferente. Você fará a diferença em nome de Jesus. E habitarei na casa do Senhor o quê?
por longos dias. Deixa eu te falar uma coisa para você. Desde manhã eu estava observando no culto da manhã, irmão, tem uma atmosfera de paz neste lugar, tem uma atmosfera de vida nesse lugar, tem uma atmosfera de prosperidade neste lugar. Feliz é você que está aqui hoje, feliz é você que está tomando posse. Olha, para você viver, você tem que entrar na atmosfera, você tem que mergulhar na atmosfera. Quem está de fora não tem como alcançar isso, e tem que mergulhar na atmosfera. Por isso o salmista diz: e habitarei na casa do Senhor, o que, gente? Por longos dias. Fica de pé, por favor.